Seres de Luz. Lembrando que esse é um trabalho de equipe, um trabalho de pessoas que estão concentradas em trazer o melhor para vocês. Conhecimento, informação, esclarecimento, enfim, um ato de caridade em prol da luz. Hoje, um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre a conspiração da oração. Exatamente, a oração conspira. E ela conspira a seu favor, tá? Nada melhor do que começar o dia na luz da oração. Momento em que o amor de Deus nunca falha. Sabiam disso? Nos primeiros momentos são os momentos em que os raios de sol, eles tocam a superfície do planeta. É a hora em que a intensidade, tá, da espiritualidade, a intensidade de Deus atinge a superfície do planeta. Sabia disso? Por quê? Porque é o primeiro momento do dia. Então a oração, ela tem que ser profanada nesse momento, proferida, falei a palavra errada. Então a oração tem que ser proferida nesse exato momento e tem que ser espontânea, sem fórmulas prontas ou ensaios elaborados, apenas um sincero diálogo da alma com o nosso Criador. Se a tristeza, ela morar em nossa alma, ela será um grito, um lamento dirigido aos céus. Exatamente. Se a alegria brilhar em nosso íntimo, será um cântico de amor, um manifesto de adoração. É interessante nós observarmos exatamente essa parte. Olha só, quando você ora e você faz uma prece, qual é o tipo de frequência que essas palavras, esse conjunto de palavras atinge ao serem proferidas? Isso daí aumenta em 10 vezes. Lembra quando eu falo sobre desencarne? Quando você desencarna e chega no plano espiritual, pelo fato de não estar mais no fardo, no invólucro carnal, o que acontece? Você fica 10 vezes mais sensível. Da mesma forma, quando você solta suas palavras e emana essas palavras, direciona para o cosmos, ela chega lá 10 vezes mais intensa. Então, se é dor, é mais 10 vezes dor. Se é alegria, é 10 vezes alegria. Se é apenas uma conexão, é 10 vezes conexão. Quando você deixa de fazer isso, vai regredindo 10 vezes na sua energia essa sensação de melhora. Interessante. Continuando. Ela tem várias formas. Pode se resumir em um simples pensamento, uma lembrança ou até mesmo um olhar erguido para o céu. Quando oramos, uma janela se abre para o infinito. Olha que interessante. Essa janela, ela tem vamos falar assim, um sensor, sabe? E através dela, na verdade, que nós recebemos 1000 impressões consoladoras e sublimes, o que na verdade é a maneira correta de iniciar o nosso dia. E aí você se pergunta, então peraí, para iniciar o dia, na verdade, eu não tenho que levantar da cama com o pé direito, eu tenho que levantar da cama já com uma mentalização, com uma oração, abrir os olhos e dar bom dia para a vida. Abrir os olhos e saber que você é capaz de concentrar naquele momento e falar: Deus, me acompanhe em mais um dia de vida. Isso é tão interessante, porque é naquele momento que você está fazendo aquela ligaçãozinha com o Criador. Vamos continuar para entender. A sabedoria não está em pedir que somente tenhamos horas de felicidade e realização, com a intenção de que todas as dores, decepções, tristezas, perdas, sofrimentos sejam afastados. Não, nós temos que fazer de nossas rogativas um pedido por auxílio da força superior ou das forças superiores, a fim de que possamos cumprir os nossos deveres com dignidade. Exatamente dessa forma, ao mesmo tempo, sejamos capazes de suportar a eventualidade de um dia difícil,
repleto de momentos tensos e desagradáveis. Nossa vida é um conjunto de momentos tensos e desagradáveis. Os momentos de alegria e paz e felicidade, eles são chamados momentos assim, eu estou vivendo esses momentos, porque a maioria deles é você resolvendo o pepino, é você tentando fazer isso, tentando fazer aquilo, tentando agradar isso, agradar aquilo, e tentando ao mesmo tempo sobreviver. Presta atenção. Tem mais? Tem. Se pedirmos por nós, podemos estender os mesmos benefícios da rogativa para os nossos familiares, amigos e até mesmo para o mundo, não se esquecendo de dedicar essa rogativa ao Pai de todos nós, nosso amado Deus. O mundo está tão sofrido, gente. Não bastasse a pandemia. Notícias nos chegam de furacões, vendavais, vulcões entrando em erupção, calota derretendo. Temos que sobreviver e ser solidários aos momentos difíceis que os países arrasados enfrentam pela fúria dos ventos, das águas, gerando dor e milhões de desabrigados, fora ainda as guerras que ainda estão permanecendo e estão gerando para o mundo refugiados. Pela nossa mente, transitam as figuras de crianças, idosos, corações de mães destroçados pelos desaparecimentos ou mortes. Pessoas que não têm como sair de uma fronteira, nem para um lado, nem para o outro, porque não é recebido por um país, mas se voltar para o país que mora, morre. Olha que loucura. Nesse momento, a gente vai se recordar das palavras do Mestre, falando dos últimos tempos, das tantas infelicidades que alcançariam a humanidade, e imaginamos quantas ainda vamos enfrentar. Esse é o motivo maior de nos colocarmos à disposição e se colocar em oração pelo nosso e pelo fortalecimento alheio. O que nunca será um ato inútil, já que sabemos que a nossa vontade somente prevalece naquilo que está ao nosso alcance. Não podemos alterar a lei divina das provas e expiações, nem dos que amamos e nem daqueles que nem conhecemos, mas podemos lhes remeter vibrações de calma para situações atormentadoras e resignação para as profundas dores. É interessante, nesse momento em que nós compreendemos o sentido da oração e da prece, sabe quem perde o significado? A palavra e a ação vingança. Se você parar para pensar, tá? Aquilo que vai ser justo, aquilo que vai ser executado pela justiça, geralmente fica bem às claras e todos os caminhos vertem para o caminho de se resolver na justiça aquela situação. Mas, quando nós passamos por situações com pessoas as quais não temos como fazer nada, nem tomar uma atitude, nem provar, e nós sabemos que a verdade é que aquela pessoa nos prejudicou, a tendência nossa é querer se vingar. Espancar, bater, fazer algo que comprometa, transformar a vida da pessoa em caos, não é verdade? Então, o que acontece nesse momento? Se você frear esse seu impulso, ao invés de agir pela vingança, você começar a fazer uma prece por aquele ser, orar pelo guia espiritual dele, pedir para que ele seja feliz, você está atraindo para ele, para que gere felicidade, o campo de resgate do processo de reencarnação dele. Nesse momento, meu amigo, se ele não fez nada bom, o que ele vai receber? Nada bom. E você vai orar para que ele seja forte para suportar isso e não cometa nenhuma atitude impensada. Exatamente. Mais interessante ainda é um fato, uma realidade. Basta lembrar quantas vezes as nossas preces acalmaram alguém em choro compulsivo ou desespero. E quantas vezes aliviamos um pouco de angústia de um amigo apenas dando as mãos a ele e fazendo uma prece juntos. Prece é fortalecimento moral. É na oração que o Divino Mestre demonstra toda a sua glória.
Olha que interessante, temos fatos em que Jesus, ele mostra para a gente o quanto a prece é importante, o quanto a oração, falar com Deus é importante. No Monte Tabor, ele se plenifica de luz e estabelece sublime diálogo com o legislador Moisés e o profeta Elias. Isso foi Deus com Moisés e Elias, os grandes, né, que conduziram o povo hebreu. Em seguida, quando veio Jesus, diante da tumba onde estava o corpo de Lázaro, ele ora ao Pai, tudo isso ao Pai. E em seguida convoca o amigo para reassumir o comando do corpo já quase sem vida, mas que ainda não se findara. Antes de sua prisão, que determinaria seu julgamento, suplício e morte, Jesus orou no Jardim das Oliveiras. E na cruz, ele encerra sua prece, que eu considero a vida de Jesus toda uma prece, a vida dele toda uma prece. Ele encerra sua prece de vida com as palavras: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, como Jesus, roguemos para que os bons espíritos estejam presentes. Eu vou fazer agora algo interessante. Eu vou destrinchar um pouco a oração do guia espiritual e vocês vão entender o que é o teor dessa prece, ok? Olha que interessante. Roguemos para que os bons espíritos que têm por missão assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho, para que nos sustentem nas provas desta vida. Que seja um momento em que suportemos sem queixar de nada, que através da luz da espiritualidade, as influências daqueles que queiram nos induzir ao mal sejam afastadas. Então a gente não chega pedindo para o meu guia espiritual, por favor, eu quero que você me ajude a ganhar na Mega Sena. Não! Guia espiritual, esteja ao meu lado para que eu consiga sobreviver feliz na minha condição de pobre. E que eu tenha saúde e capacidade de me melhorar com o meu trabalho. Então, nesse momento, você não está pedindo para Deus facilidade. A facilidade, ela gera uma responsabilidade extrema. E, geralmente, ela vem para aquele espírito que ainda não está evoluído. E quando ele vê que ele tem contato com isso, ele, em vez de fazer o que ele deveria fazer, o que ele faz? Ele volta-se todo para o lado do egoísmo. E é um fato que isso acontece. Olha que interessante. Para que possamos atrair espíritos bons que assistem os homens e que os conduzem pelo bom caminho. Quantas vezes nós ignoramos aquele pensamento que fala assim com a gente: não faça isso. Por simples egoísmo, orgulho, ou por não saber perder, né? Que é dos motivos maiores nessa história, né? A insatisfação. Então, que façamos por merecer, gente, essa atenção da espiritualidade com nossos atos e pensamentos voltados para o crescimento de nossa essência. Então, ali ele já fala que eu também não negue os meus defeitos e que eu possa confessá-los a mim mesmo. Uma das atitudes mais nobres que você alcança como espírito em evolução é a capacidade de entender e aceitar e assumir as suas falhas. Porque quando você entende, aceita e assume, você não comete mais. Você passa a corrigir isso em você. Essa é a intenção toda. Nós estamos aqui para evoluir. E a evolução, ela inclui aí a prece. Porque a prece é uma ferramenta que nos leva para a evolução. Se você começa a orar, o que acontece? Você começa a pensar e você se vê numa obrigação. Por exemplo, se eu começar a orar para uma amiga minha e eu fico assim, gente, se eu orar para essa minha amiga, eu não vou orar para minha outra amiga, e minha outra amiga, e aquela pessoa, e aquele fulano, e aquele não sei quem. Então, o que eu faço? Eu faço pacotes. Grupo tal e grupo tal. O Senhor abençoe a todos os seus guias espirituais. Porque eu não fico com consciência pesada, mas eu acabo orando para todo mundo. E quando você fala grupo tal, o rostinho dessas pessoas passa.
pela sua mente. Quando passa pela sua mente, ali naquele momento, a espiritualidade faz uma leitura das suas intenções, das pessoas que merecem, das pessoas que vão receber essa prece, daquelas que vão receber a prece, vai ser bate e volta, mas que vai continuar insistindo, enviando essa prece, e é essa a intenção. Orar é vibrar. A vibração é o que move as energias para se encontrarem e formarem essa onda que atinge todos para o bem maior da coletividade. Ao manter a conexão com o superior, com a criação, você também eleva sua própria essência, o que gera merecimentos agradáveis a todos nós. É muito maravilhoso isso. Por quê? Olha, entenda, eu já falei isso várias vezes e eu continuo repetindo, batendo na mesma tecla e falando sempre o mesmo. Você quer que o cosmos conspire a seu favor? Você tem que fazer com que ele te veja. Já viu uma frase que os artistas usam? Você só tem expressão artística se é visto. Porque se não é visto, aquela arte não é nada. Ela está sendo jogada ao vento. Não tem ninguém para ver. Da mesma forma, nós falamos, você quer que o universo e o cosmos esteja a seu favor, conspirando a seu favor? Então faça uma prece todos os dias. Para ele saber, aquele pontinho de luz está conectado de novo com a gente. Então ele merece nossa atenção, esse pontinho de luz. Olha que interessante. E a gente para e perde muito tempo com sentimentos mesquinhos, com raiva. Olha, você já notou que quando você está bem, você vive os dias passam, você não vê a hora passar. Quando você não está bem, está com raiva de alguma coisa, está preocupado com alguma coisa, as horas demoram a passar, porque na sua cabeça só fica o mesmo pensamento. Portanto, pensamentos negativos e situações difíceis servem como um teste para ver o quanto nós priorizamos isso, o quanto nós deixamos com que isso seja o único assunto da nossa mente. A tal ponto de as pessoas justificarem da seguinte forma: faça uma prece, não tô com clima para fazer oração, não tô preparado para prece, eu não vou conseguir fazer. Não, você realmente não vai conseguir, não vai ter clima, porque você já pôs isso na sua cabeça. Mas eu vou te falar uma coisa. É nessa hora que você fala e afirma, eu não quero, eu não vou, eu não consigo, é que você tem que fazer. Pode ter certeza disso. Absoluta. 2 e 2 são 4. Tá? É fato. Então, a prece, ela é uma maneira, uma ferramenta que faz com que você esteja interligado ao cosmos e o cosmos esteja vibrando para você. Então, à medida que você vai fazendo essa prece, ou no sentido de autoauxílio, ou no sentido de falar só eu e eu estou aqui, ou no sentido de ajudar o próximo, nesse momento você está acumulando merecimentos. E esses merecimentos, eles vão vir na sua direção de todas as formas. E você vai recebê-los. Então é fato que gerou positividade, recebeu positividade. Gerou negatividade, recebeu negatividade. Fato. E aí, essa é uma das conexões mais utilizadas por nós espíritas. A oração do guia espiritual. Exatamente. Que além de estar voltada para o nosso Pai, Criador de tudo, ainda nos conecta com aqueles espíritos que se encarregam de nos acompanhar em nosso processo reencarnatório, como tutores e orientadores inspiradores de nossas missões a serem cumpridas conforme nossa programação. Meus queridos, orem. Orem, somente assim você estará ligado a Deus
e movimentando as energias ao seu redor, o que acaba fazendo com que o universo conspire a seu favor em todos os sentidos. Eu não tô, olha, eu vou falar uma coisa interessante para vocês. Tem casos de pessoas aqui nesse grupo de reunião que eu falo assim, era para a pessoa estar inerte na cama, sem movimento, sem fala, mas a expressão caritativa desse espírito é tão grande que as pessoas, quando oram por essa pessoa recebe a prece e isso impulsiona o organismo dela a reagir. Então, cada vez que nós oramos por essa pessoa, ela melhora mais um pouco. Então, é gradativo. Não vai regredir, vai progredir até que ela melhore totalmente, ou seja, desencarne. O desencarne não é o fim, é uma melhora para o espírito. Mas não quer dizer que aquele espírito tem que sofrer, tem que passar, ficar inutilizado. Claro que não. Nesse momento, ela vai morrer um dia? Vai, mas não é agora. Agora ela está sendo tratada e cuidada pela espiritualidade. Mas esse mérito vem de onde? Do coração, da atitude e do pensamento. Então, por favor, deem atenção para o que o seu pensamento, as suas palavras e as suas atitudes, esse conjunto aí, faz com a sua vida através de uma oração. Não vai te matar tirar 3 minutinhos, 1 minutinho que seja do seu dia e fazer uma prece direcionada ao nosso Deus. Uma prece em que você agradece a oportunidade de poder viver num planeta de provas e expiações e resgatar e evoluir o seu espírito ao mesmo tempo. Isso é uma prece. A vida é uma prece. O silêncio também é uma prece. Então pense em tudo isso, assimile tudo isso, porque a conspiração a seu favor vem da oração. Acho que está bem entendido, né? Gente, eu quero agradecer a paciência de vocês sempre em me ouvir, em assistir os vídeos, em assimilar. Passa essa informação para frente, ensina as outras pessoas. Orem, orem, orem. Isso faz muito bem para todo mundo. Aproveita e vai lá e curte nossa página no Facebook, Espirais de Luz. Se inscreva no YouTube, ative o sininho e espera. Eu estou com uma palestra para fazer upload, ainda não fiz, mas vou mandar para vocês logo, logo. E muita luz, muita paz, beijos de luz e até a próxima.